Olá, estamos aqui com Liberta Vozes, mais um programa juntamente com vocês. Hoje nós estaremos tratando sobre os prejuízos do racismo e as consequências dele na vida de uma pessoa. Então nós teremos a psicóloga Natália Coutinho para abordar essas questões. Muitas vezes uma criança sofre calada nos bancos escolares, outras vezes esse adulto sofre um serviço, sofre muitas vezes no seu vínculo de convivência e não sabe lidar com essas situações. Então nós teremos Natália Coutinho para abordar os prejuízos do racismo e a saúde mental. Então, com vocês, Natália Coutinho. Olá, meu nome é Natália Coutinho do Nascimento, eu sou psicóloga, eu me dedico a estudar sobre saúde mental da população negra e hoje eu tô aqui para falar sobre os prejuízos emocionais dessa população. Bom, nós vivemos um racismo estrutural na nossa sociedade e esse racismo afeta a saúde mental das pessoas negras. A pessoa negra tem vivências específicas do ser negro que trazem efeitos nocivos para a sua saúde mental. O racismo interfere na maneira como a pessoa negra se percebe, na medida em que coloca a negritude como algo ruim. Então faz com que a pessoa negra se odeie, odeie o que está relacionado à sua negritude e odeie outras pessoas negras, né? Muitas vezes acaba internalizando o racismo. Isso acontece quando a pessoa negra acredita que de fato ela é inferior. É como se ela passasse a acreditar que realmente as pessoas brancas estão acima dela. O racismo vivenciado cotidianamente pode interferir para o surgimento de transtornos psicológicos ou para o agravo de transtornos psicológicos e outras dificuldades emocionais. Por exemplo, é comum pessoas pretas terem baixa autoestima. Por quê? As pessoas negras têm seus traços sempre colocados como algo ruim, como algo feio. Então, é criticado o cabelo, o nariz, a boca. Então, isso faz com que a pessoa tenha uma dificuldade com a imagem dela. Também, frequentemente, as pessoas negras têm suas capacidades contestadas. A sociedade coloca as pessoas negras como se elas não fossem capazes de produzir, de criar, de serem inteligentes, de se destacarem. Então é muito comum, por exemplo, na escola, quando o aluno faz um trabalho muito bom, da professora questionar se foi ele mesmo que fez, quando tira uma nota boa numa prova, perguntar se não colou. Às vezes não é necessariamente de uma forma agressiva, mas de maneira sutil. Quando pergunta, foi você que fez? Nessa pergunta já está questionando a capacidade da pessoa de fazer aquilo ali. No dia a dia, na rotina, muitas vezes encontra a discriminação disfarçada de piada, que a gente chama de racismo recreativo, e ainda que a pessoa não identifique que aquilo ali está acontecendo, isso traz prejuízos para a saúde emocional dela, vai afetar de toda forma. As situações vivenciadas cotidianamente pelas pessoas negras interferem muito para trazer prejuízos emocionais. Por exemplo, a mulher negra vivencia um preterimento nas relações amorosas. Esse preterimento causa uma solidão. Essa solidão já é algo que pode interferir, por exemplo, para uma depressão, né?
ou uma ansiedade. Pessoas negras, por exemplo, frequentemente são abordadas em lojas ou são seguidas em loja, né? O segurança fica ali no entorno para ver se não vai fazer alguma coisa. Então é uma situação de muito incômodo, de uma violência que pode fazer, por exemplo, com que a pessoa negra tenha medo de entrar em lojas por ter vivenciado tanto aquela situação e já ficar aquele medo de passar por aquilo de novo. Pessoas negras passam muito por situações de violência policial. Então, também é uma situação que pode gerar um transtorno de ansiedade, fazer a pessoa ter medo de sair de casa, fazer a pessoa ter medo de estar no meio de outras pessoas. Pode também, por exemplo, às vezes se submeter a ficar num relacionamento abusivo. Porque como as pessoas pretas vivenciam uma solidão, quando ela tem um relacionamento amoroso, por mais que aquele relacionamento não seja saudável, né, não tá fazendo bem a ela, mas ela também vivencia o medo de ficar sozinha, de se terminar aquela relação ali e ficar sozinho. Então, às vezes, faz a pessoa submeter a uma relação que tá sendo ruim para ela, que tá sendo prejudicial, pelo medo de estar sozinha, né? Então, as vivências que a pessoa negra tem no cotidiano dela, no dia a dia e repetidas vezes, são muito significativas. Além de serem situações muito violentas, elas acontecem repetidas vezes. Então não é um único evento, não é uma única vez que uma pessoa passa por uma situação desse tipo. Ela é exposta a situações assim no decorrer da vida inteira, desde o momento que ela nasce. Então ela ser exposta por situações de discriminação repetidas vezes em diversos ambientes no decorrer de toda a vida traz muito prejuízo à sua saúde emocional. É muito comum a gente observar casos de transtornos psicológicos nas pessoas pretas e muitos casos de suicídio também, um alto índice de suicídio, né? O corpo negro é visto como uma ameaça pela sociedade, é visto de uma maneira muito negativa. E, às vezes, a partir disso, faz com que a pessoa negra também passe a se ver de uma maneira muito negativa. Porque isso vem tão estruturado realmente que acaba ficando enraizado, né? Então, a gente precisa estar muito atento aos prejuízos que o racismo ocasiona na saúde mental da pessoa negra. A gente precisa entender que é muito significativo, que é diferente do que uma pessoa branca vivencia, porque o que nós negros estamos expostos, pessoas brancas não estão. Então, esse contexto existe e essa dor também existe. Então é muito importante que as pessoas negras entendam que a sua dor é real, a sua dor é legítima, por mais que muitas pessoas no seu entorno não entendam, que é comum pessoas brancas não legitimarem a dor de pessoas negras, porque é uma dor que ela não conhece. Mas por mais que essa dor não esteja sendo legitimada, é ela que está sentindo, é ela que está vivendo. Então é importante primeiro que ela reconheça sim que aquela dor existe, é real, ela está vivendo aquilo, para que ela consiga olhar para ela consiga acolher aquela dor, conseguir fazer alguma coisa com isso, né? Então, se você sente uma dificuldade emocional de alguma maneira, às vezes a pessoa não percebe exatamente o que ela viveu. Às vezes ela não identifica exatamente isso, mas ela identifica que ela sofre, ela identifica um estresse, ela identifica uma ansiedade, ela percebe que está deprimida. Se você percebe isso tem muita importância. Então não ignore o que você sente, não ignore as suas dores e procure ajuda, que o que você sente importa sim, e muito. Espero ter conseguido trazer aqui uma discussão importante.
Agradeço o espaço, agradeço por terem me escutado. Obrigada e até uma próxima.